Olá a todos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, que a presença do Espírito Santo te ilumine, guie os teus caminhos, que o Senhor nosso Deus ouça a sua oração e nos dê a paz, que a presença do Senhor guarde e proteja a cada um dos seus familiares e entes queridos. Você crê, diga amém, graças a Deus. Eu sou o pastor e pregador Alexandre Marques e quero convidar você a ouvir essa mensagem de hoje e orar comigo daqui a pouco em um nome de Jesus. Você que perdeu a mensagem diária de ontem, eu estou deixando o link na descrição. Por quê? É importante que você escute o que eu falei na mensagem de ontem. Veja toda a mensagem, porque eu falei e estou falando sobre a visão espiritual. Na mensagem de ontem, eu falei sobre a visão espiritual do centurião. Hoje, eu vou falar da visão espiritual das pessoas que acham que conhecem Jesus. Você conhece Jesus? Coloca aqui no comentário. Quem é Jesus para você? Você sabe dizer? O que Jesus é para você? Qual a importância do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na tua vida? Como você conhece Jesus? Você conhece como a igreja ou a religião A, B ou C prega? O que é que você sabe de Jesus? Que Jesus tolera tudo? Por exemplo, você acredita que todo caminho leva a Deus? Então você acha que Jesus, ele é um Deus liberal, que aceita você de qualquer maneira, de qualquer forma? Você acha que Jesus, ele é um Deus que não se respeita? Ou ele é um Deus todo-poderoso que ama você e a mim, quer o nosso bem, mas também tem regras a ser seguidas? Pois bem, a mensagem de hoje eu vou falar sobre o momento que Jesus não opera milagres. É isso mesmo, tá? Tem gente que diz assim: entrego tudo na mão de Deus, tudo está na mão de Jesus, Deus faz tudo. Pois bem, eu vou falar hoje do momento em que Jesus não operou milagre. O poder de Deus não teve efeito a favor de algumas pessoas. Eu quero que você pegue a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 53 em diante, diz assim: tendo Jesus pregado, ele retirou-se do local onde estava. Verso 54: chegando à sua terra, ensinou aos conhecidos. Se Jesus chegou à sua terra, ele ensinou a quem conhecia. Você é nascido e criado no bairro tal. Então você sai por 1 ano, 2, 3. Quando você volta, todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe espera, né? Os apelidos antigos retornam. Se você saiu com a profissão de pintor e voltou com a profissão de mecânico, ninguém lhe recebe como mecânico, todo mundo lhe recebe como pintor, porque todo mundo conhece você pelo que acha que sabe da tua vida. Se uma pessoa vê você constantemente rasgado, andando a pé, né? E mesmo que você tenha patrimônio, mas você não mostra isso, as pessoas vão ver você uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né? Uma pessoa pobre. É assim que vão ver você, né? Se de repente você só chega no seu bairro de carro novo, carro importado, ainda que não seja teu, né? Roupa cara, ainda que seja alugado ou não seja tua, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: poxa, mas fulano de tal agora tá bacana, tá cheio de dinheiro. E muitas vezes nada daquilo é real, tudo é fictício, até para você, né? Você que eu falo, a pessoa que pratica tal ato, ganhar algum tipo de vantagem. Pois bem, Jesus voltou para a terra e voltou Jesus como aquele homem que saiu. Quem era Jesus para aquelas pessoas? Então olha só, Jesus volta para a sua terra ensinando na sinagoga.
de tal sorte que as pessoas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria? Quer dizer, ele está pregando, quem ensinou isso a ele? Como é que ele tem tanta ousadia para manter firme a palavra dele, para manter firme o ensinamento dele? E esses poderes miraculosos? Gente, detalhe, Jesus não estava operando milagre naquele momento. Jesus estava falando dos milagres que ocorreram, tá? E isso você vai entender agora. O povo disse: não é este o filho do carpinteiro? A gente não sabe quem é o pai dele. O pai dele é José. Aquele cara, menino, que tem a carpintaria, né? Não é filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos homens, Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs mulheres? De onde lhe vem tudo isto? Quer dizer, ele se diz agora que é filho de Deus, o pai dele não é José? Ele diz que é o Messias e que vai salvar a humanidade. O pai dele é o carpinteiro, rapaz. O pai dele faz serviço aqui para a gente. Quem dá dinheiro ao pai dele é a gente. Quem paga o salário do pai dele em troca de serviço é a gente. A gente não conhece os irmãos dele, como é que ele vai dizer que é filho de Deus? Então aquele povo se fechou num conhecimento errado sobre Jesus. E muitas vezes você está indo para a igreja, né? E você está aprendendo, você está tendo um tipo de visão que está lhe afastando do milagre de Deus. É por isso que tem gente que tem 20, 30 anos na igreja e não é abençoada. É por isso que tem pessoas que oram, jejuam e não acontece na vida dessas pessoas nenhum milagre, nenhuma graça. É por isso que eu estou aqui orando, pregando a palavra de Deus e muitas vezes você não é abençoado. Tem gente que não é abençoado porque na metade do vídeo para a metade do vídeo, não ouve tudo que tem que ouvir, não aprende tudo que tem que aprender, continua fazendo as coisas erradas, tá? E de repente, imagine, eu chego para você e digo assim: olha, você vai fazer uma viagem, aqui está o carro, aqui está a chave, tá? Você vai pegar o carro e vai embora, mas eu tenho um recado para lhe dar antes. E de repente eu coloco o cartão de crédito e a senha no porta-luva, tá? Você não tem aparelho de celular, está escondido no porta-luva, só vai saber quem souber minha dica quando eu falar onde está o cartão de crédito, e o tanque está na reserva. Aí você mete o pé, não ouve o recado que eu tenho para lhe dar, ganha a estrada e você está sem dinheiro, você está sem combustível, para no meio da rua e você vai me culpar. Não, você não pode me culpar de nada. Você vai ter que responder pela sua intolerância, irresponsabilidade e falta de respeito, tá? Então muitas pessoas não são abençoadas porque não têm respeito com a Bíblia. Quantas vezes você parou para ler a Bíblia toda? Tem pessoas que pegam o mesmo filme e assistem 1, 2, 3 vezes. Tem pessoas que já assistiram novelas na Globo, já assistiram no Vale a Pena Ver de Novo e já assistiram no YouTube, por amor de Deus. E você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para fazer uma oração diante do Senhor, pedindo misericórdia por você mesmo. E você não sabe, eu estou 20 anos na igreja e não fui abençoado, porque você não aprendeu de Jesus como deveria, porque você não conhece o Jesus. Hoje a igreja virou palco de espetáculo, tá? Independente das intenções, porque muitos crentes têm boa intenção. De boa intenção tem um ditado que boa intenção onde é que está cheio mesmo? Tem um ditado que diz aí que de boa intenção o inferno está cheio. Então toma cuidado, tá? Tem pessoas que estão fazendo da igreja um espetáculo. Pessoas diz que tem intenção de ganhar alma para Jesus, aí leva o mundo para dentro da igreja e diz que é para ganhar alma para Jesus, que é para as pessoas estar usando de sabedoria. Não está usando de sabedoria não. Quem vai para a igreja vai para mudar. É época política e aí tem pastores de um lado apoiando as trevas porque tem vantagem para ganhar com isso. Outros pastores até bem intencionados,
apoiando até, tomando até certas decisões corretas, escolhas corretas, mas de maneira errada. Você não pode fazer do altar da casa do Senhor um palanque político. Você não pode fazer do altar da casa do Senhor o palanque para receber. Uma coisa é eu chegar no altar e falar: igreja, eu estou apoiando, eu estou votando em fulano de tal, ou eu voto, nem eu estou apoiando, eu voto em fulano de tal por esse e aquele motivo. Quem quiser me seguir, me siga. Eu não voto no Beltrano, porque se eu votar no Beltrano, eu estou cortando na própria carne. Acabou, tá? Isso aconteceu nos tempos antigos, tá? Isso aconteceu nos tempos antigos. Chega o povo e diz a Samuel: nós queremos um rei. Vocês querem um rei? Tudo bem, vou orar a Deus. De repente aparece no caminho de Samuel Saul. Saul é ungido rei de Israel. Essa é a vontade de Deus. Maravilha. Chega Samuel e diz: olha, o povo era governado diretamente pelo próprio Deus. Ponto. O povo pediu um rei. Ponto. Levantou-se o rei segundo a escolha de Deus. Sabe quando é bom que se levanta o rei segundo a escolha de Deus? Porque quando o rei dá cagada, como aconteceu com Saul, o próprio Deus se incumbe em pedir a cabeça desse rei, como o próprio Deus pediu. Levanta outro no lugar, melhor, mais preparado para quê? Para que o povo esteja protegido, já que aquele rei foi levantado pela vontade de Deus. O rei foi levantado para confirmar o domínio das trevas? Bom também. Deus não se mete. E qual é o destino do povo? Fome, decadência, morte, escravidão. A história de Israel está aí para você ler e você conhecer os reis. Reinado de Ezequias, maravilhoso. Senequeribe não conseguiu alcançar Israel, ou Judá. Senequeribe não conseguiu alcançar Judá. E Judá pequenininha, Senequeribe, o rei de um país inteiro, não conseguiu alcançar Judá. De repente, o filho do rei Ezequias assume, profana a igreja de Deus, leva o mundo para dentro da igreja de Deus. E o que acontece com o povo? Se escraviza. Vem os dias de Jeremias, o povo não ouve Jeremias, tá? Não vou me ater muito à história não, porque eu sei que tem gente que não gosta de história. Mas o povo não quis ouvir Jeremias. Jeremias clamava pelo povo. Sabe o que é que eu mais vejo no comentário? Você que gosta de pedir de oração, o que eu mais vejo no comentário é as pessoas pedindo oração: pastor, ore por mim, para Deus mudar a minha vida. Pastor, ore por mim, para Deus me abençoar. Deus não ouve a oração do Senhor não, pastor, ouve até o momento. Olha que Jeremias pedia pelo povo, mas o povo era rebelde, tá? Você, quando der o link desse vídeo para alguém, fala para essa pessoa assistir até o final. O povo é rebelde, o povo não queria aprender, o povo não queria ouvir a voz de Jeremias, tá? Eu vou falar sobre isso no estudo sobre a visão espiritual. E Deus diz assim: Jeremias, ainda que Elias e Samuel se colocassem na minha presença e pedisse por esse povo, eu não ouviria, quanto mais você. A Bíblia diz que Jeremias era sentimental, Jeremias era o profeta chorão, ele sentia a dor do povo, mas não podia fazer nada. Sabe por quê? Porque o povo era rebelde. Jesus chegou na sua própria casa e não pôde fazer nada. Por quê? Porque os seus conterrâneos eram rebeldes. Os seus conterrâneos não via Jesus como Cristo de Deus, como Salvador. Os seus conterrâneos via Jesus como vizinho, como filho de José, como alguém que seus irmãos moravam com eles. E está aqui, ó. O verso 57. Se escandalizavam nele, e Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Jesus disse: eu só sou desonrado na minha casa. Eu só sou desonrado
na frente daqueles que me conhecem. Por quê? Quem me conhece acha que sabe da minha dificuldade. Quem me conhece acha que sabe dos problemas que eu estou enfrentando. Mas o que você tem a ver com as minhas dificuldades ou não? O que você tem a ver com meus problemas ou não? Pastor, o senhor está dando um chepo? Não, eu não estou dando um chepo. Eu estou lhe blindando, eu estou lhe protegendo. Porque quando você olha para mim como ser humano carnal apenas, e você tenta olhar para a minha força material, você não vai enxergar em mim o que você deveria. Eu preguei, quem está vendo a mensagem de hoje, por favor, pega no link da descrição e vê a mensagem de ontem. Olha que o centurião não viu Jesus um homem pobre, vestido de trapo, que não sabia o que ia comer no dia seguinte. Não foi assim que o centurião olhou para Jesus. O centurião olhou para Jesus e disse: mestre, eu tenho autoridade como o senhor tem. E eu sei que o senhor pode dar uma ordem, o espírito de perturbado, o espírito de maldição vai sair da vida do meu servo. O centurião enxergou em Jesus a autoridade. O centurião não estava olhando que Jesus não tinha casa para morar, está escrito na Bíblia. O centurião não estava olhando que toda vez que Jesus saía em missão para evangelizar, os discípulos levavam pão, levavam água para não passar fome. Os discípulos pediam oferta, Judas levava a sacola do dinheiro para não passarem fome. Jesus disse: vocês têm onde viver, onde tem morar. O Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. E isso é tão sério que quando você lê a Bíblia, você vai ver que quando Jesus acalma a tempestade, Jesus estava dormindo num barco. Alguém já entrou num barco de pescador? Eu nunca entrei em barco de pescador, já tive experiência com um caiaquezinho de rio, né? Eu fui no rio e eu tive experiência de caiaquezinho de rio. E eu vou dizer a você, quando você senta ali e começa a navegar um pouquinho, a impressão que você tem é que vai para o fundo. E eu que nado no estilo, meu estilo de nadar é o estilo pedra, Já viu aquele estilo tibum? É meu estilo de nadar. Eu nado no estilo tibum. E aí, meu amigo, era aquele medo, e aí pedir a Deus misericórdia e fazer tudo certinho, manter o equilíbrio e voltar. Jesus estava dentro de um barco de pescador, dormindo. E os discípulos preocupados, a água entrando no barco. Já havia peso no barco porque os discípulos estavam com Jesus. Os discípulos preocupados em um barco afundar. O mestre não está preocupado com a nossa segurança. E Jesus levanta e diz: homens de pequena fé. Então Jesus não tinha onde descansar. E quando ele tinha oportunidade para descansar, ele descansava no barco, ele se isolava nas montanhas para orar, Mas o centurião não viu isso em Jesus. O centurião viu autoridade, o centurião viu poder. Mas quando Jesus volta para a sua terra, o que é que as pessoas veem? Eu conheço aquele homem, eu conheço Jesus. E só atribuíram a Jesus valores humanos, não valores espirituais. Sabe qual foi a consequência disso? Lê o verso 58. Não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Em outra passagem, a Bíblia diz que quando Jesus conseguiu operar milagre, foi por imposição de mãos. Se você quiser, eu falo sobre isso em um dos estudos de quinta-feira. O que significa colocar a mão na cabeça de outra pessoa, porque eu vou acabar com um monte de palhaçada que está acontecendo dentro da igreja. Porque tem um monte de gente fingida, botando a mão na cabeça de outra pessoa, e o que transmite é maldição e não bênção. Para quem você não sabe, quando eu coloco a minha mão na cabeça de alguém, eu estou transmitindo o que eu tenho. E aí? O que será que eu tenho? O que será que a pessoa que coloca a mão na tua cabeça tem para transmitir? Então, quando Jesus ele operou milagres, em outra passagem você vai ver que ele operou impondo as mãos, ou seja, Jesus transmitia a bênção segundo a própria fé.
Amém? Então você, para de ver Jesus com os olhos materiais. Para de ver Jesus como se fosse qualquer santo empendurado na parede de alguém, como se fosse qualquer Deus, narrado pela história. Para de ver Jesus dessa forma. Nós temos exemplos de conquistas pela fé. Nós temos exemplos em que, através da fé em Cristo Jesus, foi operado milagres e maravilhas. Exemplos atuais. Então, para de olhar Jesus com olhar material. Para de querer ver Jesus como as religiões mostram. Para de querer estar na igreja como se estivesse no clube, numa praia, como se estivesse numa boate, numa discoteca. Meu amigo, a igreja é campo de batalha. Na igreja é como se você estivesse no quartel e você recebe instrução de batalha. Ah, pastor, porque eu sou cristão e eu não sou violento. Meu amigo, é claro que você não pode ser violento segundo a carne, você não pode querer sair na mão comigo, você não pode querer brigar comigo, me machucar, nem atrair que eu machuque você. Mas essa história de você não querer lutar, deixa eu dizer uma coisa a você, e você vai aprender nesse estudo de visão espiritual. Quando você desistir de lutar, você perde, e o diabo assume o controle da tua vida. Quando você desistir de lutar, você perde, e Satanás assume controle da tua vida. Sabe por quê? Porque você vai fazer acordo com o diabo. Quando você desiste de lutar, você faz acordo com o diabo. Vamos orar. Vamos lutar. Aproveita também que os vídeos, as mensagens diárias, é para que você, nesse quartel espiritual, esteja preparado para vencer todas as batalhas, em nome de Jesus. Feche os olhos, encurve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu estendo a minha mão, na direção dessa pessoa. Meu Deus, fisicamente eu não posso impor as minhas mãos na cabeça dessa pessoa, mas espiritualmente eu imponho as minhas mãos para determinar o milagre, a maravilha. Meu Deus, aquele que pecou contra ti, aquele que errou contra ti e te pede perdão, ó Espírito Santo, eu te peço agora, vem perdoar os pecados, vem perdoar a iniquidade daqueles que têm ouvido essa mensagem, daqueles que estão arrependidos e querem se reerguer diante da tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar a cura, a libertação do doente, do escravo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus a prosperidade na vida daqueles que estão oprimidos, que estão enfrentando fracassos. Meu Deus amado e meu Pai, vem abençoar o espaço físico, o espaço de trabalho dessa pessoa. Vem abençoar a obra das mãos dessa pessoa, essa pessoa que tem orado comigo, essa pessoa que tem crido na tua palavra, que tem colocado em prática o que tem aprendido através desse canal. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero, em nome do Senhor Jesus, assumir direito espiritual sobre essa vida, para te pedir, meu Deus, opera na vida dessa pessoa o milagre, opera na vida dessa pessoa a maravilha. Repreende o espírito do ódio, da mágoa, repreende o espírito da depressão, repreende o espírito da miséria, dos vícios, em nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Eu ordeno, eu determino ao fracasso, a derrota, a doença, a miséria, em nome de Jesus. Sai agora desta vida, eu te mando, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu clamo o teu favor pela vida dessa pessoa. Eu clamo a tua proteção para a vida dessa pessoa.
essa pessoa que sai de casa para trabalhar, essa pessoa que sai de casa para a escola, essa pessoa, meu Deus, que tem se preparado para uma jornada de trabalho, essa pessoa, meu Deus, que em nome de Jesus se prepara para ir à tua casa, ouvir a tua palavra, essa pessoa que congrega, vem abençoar cada um deles. Meu Deus, vem prosperar a vida e os caminhos de cada um deles, em nome de Jesus. Visita essa família, visita esse filho, essa filha que está doente, enfermo. Visita, meu Deus, esse familiar, esse ente querido que está passando por problema financeiro. Eu te peço, meu Deus, está escrito na tua palavra: tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu ligo a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu ligo a minha esperança com a esperança dessa pessoa, por esse filho doente e viciado, por essa filha doente e viciada, por esse marido, por essa esposa, por cada pessoa dessa família, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha guardar, para que teu Espírito venha acompanhá-los em todo o caminho, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, pelo bem de cada um desses familiares, pelo bem de cada um desses entes queridos, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas, para que haja na vida de cada um desses familiares a libertação, a paz, em nome de Jesus. Meu Deus, quero consagrar a peça de roupa, o sabonete, esta água. Essa pessoa, meu Deus, que não desiste, que todo dia se empenha em consagrar essa água, essa peça de roupa. Essa pessoa, meu Deus, que já entende que esta água consagrada é um santo remédio, porque é um remédio santo, é um remédio que vem de Deus. Que esta água, que esse sabonete, que essa roupa traga o bem para cada um daqueles que usar dessa roupa, desses objetos, desta água, desse sabonete, em o nome de Jesus. Espírito Santo, eu estendo a minha mão esquerda e eu quero insistir. Eu não aceito a derrota. Eu não aceito a miséria. Eu não aceito o fracasso na vida daqueles que têm cooperado comigo. Meu Deus, não me interessa com quanto eles conseguiram cooperar. Do menor ao maior, do mais fraco ao mais forte. Eu não aceito mal sobre a vida dessa pessoa. Eu estendo, meu Deus, a minha mão esquerda. Toda vez que o mal se levantar contra essa pessoa, lembra, meu Deus, que essa pessoa coopera comigo. Toda vez que o espírito imundo se levantar contra essa pessoa, contra essa casa, para essa pessoa destruir o dinheiro com remédio, para essa família destruir o dinheiro com remédio, com aquilo que não é pão, lembra que essa pessoa coopera comigo. E o Senhor disse que aquele que der, ainda que seja um copo de água fria, a um profeta, por reconhecer que é o profeta, vai receber o galardão de profeta. Então, em nome de Jesus, eu o abençoo. Declaro vida, declaro prosperidade, a mudança de bens na vida de cada um desses, em nome de Jesus. Todos vocês estendam as duas mãos na minha direção, digam vocês: eu recebo a bênção e a vitória do Senhor na minha vida. Eu agradeço a Deus, porque a presença de Deus na minha vida me faz feliz. A presença de Deus na minha vida me dá força para o meu bem e para o bem daqueles a quem eu amo, em o nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a você e te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.